paz de Deus através do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos os ouvintes de Bible Respondes. Mais uma vez estamos aqui com a nossa sessão de EBD, Escola Bíblica Dominical. Todos vocês que são amantes da Escola Dominical estão aqui comigo para saber quais os assuntos que vão ser tratados na tua igreja local no próximo domingo. E, obviamente, agora estamos trazendo a lição 8. A semana passada foi da lição 7. Estamos aqui trazendo os esboços, assuntos que vão ser tratados na revista da CPAD, da revista Betel e também da PEC. Logo mais, como dizemos, estamos aí providenciando outras revistas das editoras Aleluia e também da Central Gospel. Mas, por enquanto, temos aí então os assuntos que estão sendo tratados, assuntos de suma importância para todos os membros das igrejas locais. A primeira que temos então é da CPAD, que está trazendo o corpo de Cristo nesse trimestre. E hoje, então, vamos estar estudando a lição 8 dessa revista, desse primeiro trimestre de 2024. Nessa revista do primeiro trimestre, estamos tratando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e a vocação da igreja no mundo. E nessa revista já passamos pela lição 1, lição 2, lição 3, a natureza da igreja, lição 4, lição 5, lição 6. A semana passada nós passamos sobre o ministério da igreja. E hoje um assunto de suma importância, que é essa lição 8 do dia 25 de fevereiro de 2024, a disciplina na igreja. Muito importante, porque quando nós temos visto nas igrejas locais acontecendo muito fatos de indisciplina. Que tipos de indisciplina? E quais são os tipos de disciplinas aplicadas? É isso que você vai estar aprendendo. É por isso que serve a Escola Bíblica Dominical. Escola, o nome próprio já diz, é para você ir lá aprender. E uma das coisas que nós devemos aprender na EBD é como nós mantermos disciplinados dentro da igreja, para não faltar a disciplina. E nós vamos estar aprendendo isso nessa revista, nessa lição 8 do dia 25 de fevereiro. Não falte, é de suma importância para que você possa estar aprendendo como se manter disciplinado dentro da igreja. O texto áureo dessa lição está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Um texto áureo que você obviamente vai estar lendo aí para estar acompanhando e também ajudando no decorrer da Escola Bíblica Dominical na tua igreja local. E esse texto áureo já traz aqui exatamente o que é uma disciplina e diz assim, não despreze a correção do Senhor. Nós não podemos desprezar a correção, porque é Ele que nos repreende para que nós possamos estar disciplinados diante da sua presença. Muito importante que nós estamos aprendendo essa lição. Eu falo de novo, estou frisando, muito importante, porque eu venho obviamente de um lar evangélico e nós víamos como que a igreja era muito mais disciplinada, diferenciada do mundo lá fora. Porque as pessoas tinham mais respeito quando estavam dentro da igreja. Um dos versículos que batia muito era: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E é um versículo que eu não vejo ou não ouço muito ser citado atualmente. A primeira coisa que chegávamos quando entrávamos na igreja era dobrar nossos joelhos e orar a Deus. Desligar, não existia esse celular, então era muito mais fácil, não precisava desligar o celular, mas era desligar-se do mundo lá fora, ligar-se diante de Deus, estar disciplinado diante de um Deus que é santo. E é isso que vai estar sendo falado nessa lição. A verdade prática diz assim: a disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. O caráter de Cristo só pode ser refletido se nós pararmos, ou seja, nós disciplinarmos para nós parar e ouvir, e assim refletir qual é o caráter de Cristo. Quando nós aprendemos sobre o caráter de Cristo, então agora nós vamos estar andando conforme Ele quer que nós andamos. É assim que funciona, é assim que deve ser, e para isso nós devemos aprender como nos disciplinar na casa de Deus. Lição que você, crente, deve aprender para se manter disciplinado diante de Deus, que é um Deus santo. E a Escola Bíblica Dominical não começa no domingo. O melhor, ela começa assim que termina um domingo. Já começa a sua próxima lição do próximo domingo.
para isso serve a leitura diária. E aqui então está trazendo segunda-feira Levíticos 11:44, o Senhor nosso Deus é santo. Terça-feira 1 Pedro 1:14-15, o povo de Deus deve ser santo. Quarta-feira Romanos 2:22-24, Deus deve ser honrado na vida. Quinta-feira 1 Coríntios 5:6, o poder contagioso do pecado. Sexta-feira Gálatas 6:2, levando as cargas uns dos outros. E sábado Hebreus 12:7, Deus corrige a quem ama. Terminando essa leitura diária, você já vai estar estudando muito dos tópicos que está, ou melhor, todos os tópicos com subtópicos que já está dentro dessa revista. E nós vamos começar passando. Agora, antes disso, obviamente, fazendo a nossa leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 13, começa exatamente com o texto áureo. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco com filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, na qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nós exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manteja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Nessa leitura bíblica aqui já está exposta toda a disciplina, o conceito de disciplina, para que serve a disciplina, e nós vamos entrar dentro dos tópicos com subtópicos, mas refletindo aqui nós vemos para o qual é importante a disciplina. E aqui os escritores aos Hebreus, ele diz assim que os nossos pais nos corrigem, aqui os nossos pais na carne nos corrigem por um curto período de tempo, para quê? Para que nós estejamos caminhando direitamente, ou retamente. Isso, e nós reverenciamos nossos pais. E se nós reverenciamos nossos pais, imagina então a Deus quando Ele nos corrige. Não nos reverenciaremos muito mais porque Deus está nos corrigindo para nós sermos participantes da santidade dEle. E se é isso que nós queremos, e se é isso que nós estamos buscando, então nós devemos reverenciá-lo muito mais ainda do que nossos pais carnais, que também nos corrigem. E ele continua dizendo que a correção no princípio não é uma coisa gostosa. E obviamente não é. Quando nós somos corrigidos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, vai ser uma coisa triste. Mas depois faz a gente refletir. E vai falar, nossa, eu estava errado. Agora que eu fui corrigido, eu posso andar certo. Depois vai produzir um fruto pacífico de justiça. Agora, ele então diz assim, no final, um versículo que faz nós refletir, que diz assim: agora tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Porque antes, outrora, você estava com a mão cansada, agora, e os joelhos tudo desconjuntado. Agora que você foi corrigido, disciplinado, ele diz, agora fazei veredas direitas para vossos pés. Agora você vai caminhar em um caminho justo e um caminho reto, para que o que manqueja não se desvie inteiramente. Porque se aquela pessoa que está andando errado continuar andando errado, ou melhor, não for corrigido, ele vai continuar andando errado. Mas se for corrigido, se for disciplinado, então ele vai ser sábio. Texto importantíssimo, a leitura bíblica aqui aos Hebreus. Leia a leitura bíblica que vai ser lida em classe, mas leia em casa e reflita sobre ela, para que você possa estar ajudando na sua escola bíblica dominical. O tópico 1 traz a necessidade da disciplina bíblica. Por que ou para que serve a disciplina bíblica? Qual é a necessidade? Não há necessidade. Há necessidade primeiro porque Deus é santo. É o primeiro subtópico que vai explicar a necessidade. Primeiro, porque Deus é santo. E se Deus é santo, Ele quer santidade. E para nós sermos santos, nós devemos ser disciplinados. E o que é disciplina? Esse é o conceito que você vai aprender. Disciplina é o que te ensina a você andar corretamente. São ordens, são regras para você andar corretamente, para o bem-estar.
Então aqui você vai ser disciplinado para andar em santidade, porque Deus é santo. Esse é o primeiro subtópico. O segundo subtópico é a igreja é santa. Então, se Deus é santo, agora a igreja também deve ser santa. Nós devemos ser santos para andar com um Deus que é santo. E o terceiro subtópico é quando a igreja não disciplina. Quando a igreja não disciplina, o que é que acontece? O pecado é viciante. Se não formos disciplinados, nós vamos estar andando em pecado como se tudo fosse normal. É isso que vai estar sendo ensinado, então, nesse primeiro tópico, a necessidade da disciplina bíblica. O segundo subtópico traz o propósito da disciplina bíblica. Se no primeiro tópico nós vamos estar aprendendo a necessidade, agora nós vamos estar aprendendo o propósito. Para que serve? Qual o propósito? Primeiro é manter a honra de Cristo. Como assim? Se não formos disciplinados, nós vamos estar andando errados. E se nós somos chamados cristãos, logo mais o nome de Cristo vai ser desonrado. Ah, aquele ali é crente. Antigamente, falava, é crente, beleza. O nome de Cristo é honrado. Mas agora, indisciplinado, aquele ali é crente. Então, não faça negócios com ele. Agora, o nome de Cristo é desonrado. É isso que vai estar sendo ensinado nesse primeiro subtópico. O segundo subtópico, frear o comportamento pecaminoso. Como nós dizemos anteriormente, o pecado contagia. Então, se nós não formos disciplinados, vamos estar continuando pecando. Porque tudo é normal. E é isso que vai estar sendo ensinado aqui. Frear o comportamento. Esse é o propósito da disciplina bíblica. O terceiro subtópico, não tolerar a prática do pecado. Deus é santo e ele abomina o pecado. E para isso nós devemos ser disciplinados como não pecar, como nos manter santificados não pecando. Então o pecado não pode jamais ser tolerado. Isso é um pecadinho, não. Isso aqui vai estar então sendo ensinado como o propósito da disciplina bíblica. O terceiro tópico, as formas de disciplina bíblica. Então o primeiro tópico, a necessidade, o segundo tópico, o propósito, e o terceiro tópico, as formas de disciplina bíblica, que é ensinada dentro do contexto bíblico. O primeiro é a disciplina como modo de correção. Então agora, o primeiro subtópico mostra que a disciplina vem para corrigir. Você está andando errado, eu vou te ensinar a andar certo. Olha, você está andando errado, anda certo. Como correção para você sair de um caminho errado e ir para um caminho certo. O segundo subtópico é a disciplina como forma de restauração. Foi quebrado, agora então tem que ser restaurado. Em nenhum momento aqui nós estamos vendo aqui disciplina como forma de deixar a pessoa fora de comunhão, não. Primeiro nós falamos sobre correção. Olha, você fez uma coisa errada, então agora você vai fazer certo. O segundo como restauração. Olha, você está quebrado, então agora você vai ser restaurado. Vamos restaurar a casa que foi quebrada. Agora, o terceiro subtópico diz a disciplina como forma de exclusão. Isso aqui é o último, é levado ali para quando não há mais o que fazer. Então, aquela maçã podre que não pode mais ser restaurada ou corrigida, então agora deve ser excluída. Isso aqui é triste, porque quando é desligado na terra, é desligado no céu. Isso aqui serve para aquele membro que foi corrigido, tentou uma restauração, mas ele não quer. Ele quer continuar andando errado, ele quer continuar quebrado. Então não há mais o que fazer, ele deve ser excluído da comunhão da igreja. Isso tudo vai estar sendo ensinado dentro dessa lição. Eu espero que você participe, eu espero que você aprenda e também contribua com aquilo que você pode contribuir. Se você estudar, obviamente você vai poder contribuir muito para o bom andamento da sua escola dominical. Eu espero que você tenha uma boa, excelente escola bíblica dominical nessa lição 8. Deus te abençoe. Aos alunos da revista Betel, estamos trazendo nesse trimestre A Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Lição muito importante, melhor, a revista muito importante, porque é falado sobre aquilo que é o nosso maior legado, aquilo que mais deve ser tratado, que é família, com o qual nós temos que mais ter cuidado. E a revista desse trimestre, primeiro trimestre de 2024, vai falando exatamente sobre família. Já passamos aí pela lição 1, projeto, estruturar a família, que foi onde tudo começou. A lição 2, lição 3, 4, 5, 6. E a semana que passou, nós falamos sobre família
os cuidados com a era digital e com os idosos. E hoje, lição 8, nós estamos então aprendendo família, uma obra em permanente construção. Quando nós vemos na primeira lição falando sobre família, um projeto, nós vemos que é realmente um projeto que começa ali desde o alicerce e vai até a finalização. Mas nós vemos que a família não tem final, é uma obra em permanente construção. É isso que nós vamos estar então aprendendo nessa lição de número 8, que é do dia 25 de fevereiro de 2024. E essa lição começa com o textuário que está em Marcos 10, 9. Diz assim: portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Eu já refleti muito sobre esse versículo e acredito que na escola bíblica dominical da sua escola local, da sua igreja local, você também vai estar refletindo isso juntamente com o seu professor. E diz assim: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, para não haver separação, deve ser ajuntado por Deus. E isso só acontece quando o homem dá lugar para que o Espírito Santo, para que Deus haja na vida dele e mostra para ele o caminho a tomar. Não é uma decisão própria, tem que ser uma decisão em conjunto com o Espírito Santo. Lembrando que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós vamos tomar qualquer decisão que seja uma decisão grande, como um casamento, por exemplo, nós devemos relacionar com ele, perguntar para ele qual é o melhor, o que vai ser o melhor para nós. Assim, o que Deus ajunta, o homem não separa. E a verdade aplicada diz assim que a família é uma construção permanente que não se acha pronto, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Ou seja, a família você já não vai encontrar própria, a não ser, obviamente, aquela família que você já nasceu nela, o seu pai e a sua mãe, com o irmão se você tiver. Mas uma família, a tua própria família, que começa a partir do teu casamento, não encontra já construída. Vai ter que se construir com compreensão, amor e carinho. Aplique isso na sua família. Os objetivos da lição é mostrar que a família é uma obra em processo, explicar que o casamento não pode ser experimental e orientar que o casamento é um aprendizado constante. Isso aqui então você vai estar aprendendo dentro da sua aula no próximo domingo. O texto de referência está em Salmo 128, que diz no primeiro versículo, nós temos aí 6 versículos. No primeiro versículo começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantar de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verá os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Essas são as bênçãos daquele que teme ao Senhor. E como eu disse anteriormente, aquele que teme ao Senhor, ele busca ao Senhor, ele conversa com o Senhor, ele tem um relacionamento com o Senhor. Assim, aquele que teme ao Senhor, tudo vai bem, tudo dará certo. Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, a esposa vai ser como videira frutífera aos lados da sua casa, os filhos como plantar de oliveira ao redor da sua mesa, ou seja, há união, há crescimento, e ainda verá os próprios netos, verá os filhos dos filhos. Isso aqui é para aquele que anda com o Senhor. Então tem que ter comunhão com Deus. Quando você vai tomar a sua decisão de casar, consulte a Deus e com certeza as bênçãos do Senhor será sobre ti e tudo vai dar certo. As leituras complementares, como eu disse, a escola bíblica dominical terminou nesse domingo. Amanhã, segunda-feira, então já começa a estudar a próxima lição. Segunda-feira aqui, Salmo 127, a segurança vem somente de Deus, não há segurança sem Deus. Terça-feira, Marcos 10, 5 a 9, que Deus ajuntou, não separe o homem. Quarta-feira, 1 Coríntios 13, 1, 7, sem amor a vida não teria valor algum, com certeza. O que falta para a vida ter valor é amor. Na quinta-feira, 1 Timóteo 3, 11, as mulheres serão respeitadas e fiéis. Sexta-feira, Hebreus 13, 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. Reflita. Sábado, 1 Pedro 3, 7, o marido deve ser sábio no convívio com sua mulher. Vamos orar para que as famílias permaneçam fundamentadas na rocha que é Cristo. Esse é o motivo de oração dessa semana. Começando aí já no primeiro tópico, então,
desta revista, desta lição super importante e valiosa, como todas as lições. Estou amando as lições desse trimestre aqui. Obviamente, para eu estar passando os esboços aqui dessas lições, eu tenho que estudar, eu tenho que ler as lições. Então, eu acabo lendo todas as revistas que eu tenho em mãos. A família é uma obra em processo, é o primeiro tópico. Trazendo o primeiro subtópico, o que foi construído junto é mais sólido e de difícil desconstrução. Quando você tenta construir sozinho, a dificuldade é muito maior, então, obviamente, vai ser menos sólido e para desconstruir também vai ser muito mais fácil. No segundo subtópico traz, no começo do casamento não sabemos de quase nada, é verdade. Você vem trazendo aí as suas cargas, o seu aprendizado, aquilo que você aprendeu enquanto você estava na casa dos seus pais. E obviamente você não sabe basicamente de nada do que é próprio de você estar dentro do teu próprio casamento. Porque cada um tem a sua própria experiência. Os teus pais tiveram as experiências dele. Os pais da tua noiva ou do noivo tiveram as experiências dele. Agora, a própria experiência você não tem. Então você chega no casamento sabendo de quase nada. Não existe casamento perfeito, coloca isso na sua cabeça. Não existe casamento perfeito. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Eu era uma pessoa super perfeccionista. Então eu procurava fazer quase tudo perfeito. Mas sabe o que acontecia? Eu me frustrava, porque as coisas não saíam de acordo com o que eu queria. E aquilo acaba me frustrando. E, obviamente, eu fui aprender depois com o tempo que nunca eu ia conseguir fazer uma coisa perfeita. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Nós somos imperfeitos, então não existe qualquer coisa perfeita, nem mesmo o casamento. O casamento não pode ser experimental, é o segundo tópico. E isso aqui é muito importante para os dias atuais, principalmente porque as pessoas estão achando que o casamento é experimental. Eu vou casar com esse, se não dá certo, eu caso com outro. Vou casar com essa, se não dá certo, eu caso com outra. O casamento não pode ser experimental. E o primeiro subtópico que vai trazendo, o casamento não pode ser descartável. Ah, não deu certo? Chuta o balde e casa com outra pessoa. Não deu certo aqui também? Casa com outro. Imagina o tanto de casamento, né, que ia ter muito mais do que já hoje se casamento fosse descartável. Mas hoje, infelizmente, na sociedade que nós vivemos, está ficando descartável. Mas, biblicamente, o casamento não pode ser descartável. O segundo, o casamento não pode ser volúvel. Então, o casamento não pode ser aquele de idas e vindas. Volúvel. Não tem constância, é inconstante. O casamento não pode ser de inconstância. E o terceiro, casamento não pode ser por conveniência. Isso aconteceu demais no passado e não pode acontecer biblicamente. Não pode ser por conveniência. Eu vou casar só por causa disso ou daquilo. Não. Biblicamente não pode ser assim. O terceiro tópico diz que o casamento é um aprendizado. Com o primeiro subtópico trazendo que a cultura machista é prejudicial ao casamento. Então você tem que aprender que se você era machista no mundo, ou se você tem um pensamento machista, você ou uma mesma criação machista, no casamento não vai dar certo, é prejudicial. A mesma coisa no feminismo, que aqui traz o segundo subtópico. A cultura feminista é prejudicial ao casamento, ou seja, se você tem esse pensamento, ou se você tem essa criação feminista, vai ser prejudicial ao casamento. E o terceiro subtópico, aprenda a aceitar o cônjuge e amar a si mesmo. Fazendo isso vai dar muito certo, não vai ser perfeito, mas vai ter uma convivência bíblica, harmoniosa e em paz. Porque quando você aprende a aceitar o seu cônjuge, você aprende a aceitar ele como ele é. Porque isso acontece com os dois. O da esquerda, ele aceita o da direita como ele é. O da direita aceita a esquerda como ele é. E isso aqui vai trazer harmonia e felicidade no lar. E aprenda a amar a si mesmo. Se você não amar a si mesmo, você não ama o seu próximo. Então, é mentira quando alguém diz eu te amo mais do que a mim mesmo. Isso, se acontecer, está errado. Agora, quando você se ama, aí você ama o próximo. Porque você sabe o que é amor. Espero que você aprenda, espero que você leia a revista, espero que você estude para que você possa então estar aí ajudando na Escola Bíblica Dominical nesse próximo domingo, ajudando e colaborando para que seja um sucesso. Deus te abençoe e boa aula. E aos estudantes da PEC, que é Programas de Educação Cristã Continuada, então temos a revista desse primeiro trimestre com 4 livros da Bíblia, ali os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Aí então, trazendo
13 lições dentro desses 4 livros da Bíblia numa educação cristã continuada. Então tivemos aí o sumário, que passamos pela lição 1 à lição 4 dentro do livro de Jó, depois trazendo então do livro 5 até, ou melhor, da lição 5 até a lição 8, hoje a última lição dentro do livro de Provérbios. Então passamos já 7 lições. Semana passada tivemos Provérbios 25 a 30 falando sobre sabedoria para líderes, e hoje com a lição 8, Provérbios 31, sabedoria para a mulher cristã. Então temos aí do dia 25 de fevereiro, que é a lição 8, Provérbios 31, sabedoria para a mulher cristã, com o texto áureo que está em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede de finas joias. Então aí mostrando que uma mulher virtuosa é o exemplo para toda a comunidade. Isso é o que diz exatamente a verdade prática. A mulher virtuosa se constitui em um ideal a ser seguido pelas mulheres de todos os tempos. A leitura bíblica para estudo, abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 31, do versículo 10 até o versículo 31. Esse vai ser a leitura bíblica trazida na classe de aula na próxima lição, nesse próximo domingo, na lição 8. A aplicação pessoal diz: quando aplicarmos o coração ao temor do Senhor e nos dedicarmos às pessoas ao nosso redor, as virtudes se tornarão notável, a mulher virtuosa fluirão em nossa vida no dia a dia para a glória do Senhor. Essa lição traz alguns tópicos sobre o valor da mulher virtuosa, mas obviamente não é uma lição para as mulheres apenas, é para todos os cristãos, mostrando às mulheres como se portar e aos homens como respeitar, qual o valor que a mulher deve receber. Então no primeiro tópico traz a mulher virtuosa, o valor que ela tem, que está no primeiro subtópico, qual é a integridade da mulher virtuosa, que está no segundo subtópico, e a estabilidade emocional da mulher virtuosa. Muito importante, principalmente esse último subtópico, que é qual é a estabilidade emocional. É o mais difícil, então, de ser, obviamente, seguido. Muito mais até pelos próprios hormônios que as mulheres carregam, mas aqui está trazendo qual é a estabilidade emocional da mulher virtuosa. Vale a pena aprender. O segundo tópico, as atividades da mulher virtuosa. Se no primeiro traz aí algumas coisas como valor, integridade e estabilidade emocional, agora está trazendo as atividades da mulher virtuosa. Quais são as atividades dela? Primeiro mostra na produção de bens, ela produz bens. E o segundo, suas realizações sociais, ela então tem realização também dentro da própria sociedade. E o terceiro, os seus valores morais, ela traz valores morais que vão ser mostrados dentro da sociedade. Isso aqui então está todo no tópico 2, que é as atividades da mulher virtuosa. E o terceiro tópico e último traz o louvor que ela recebe agora, então, para todos. Aí mostrando quais valores que ela deve receber, quais os louvores que ela deve receber. O primeiro subtópico traz o louvor da sua família. Então, primeiro quem vai louvá-la é a própria família. E segundo, quem vai louvar é o esposo. Primeiro da família, segundo o esposo. E terceiro, ela teme ao Senhor. A mulher virtuosa teme ao Senhor. Reflita, estude, colabore e que tenha uma excelente aula na sua igreja local nesse próximo domingo. A todos os estudantes da PEC, Deus abençoe. Boa aula. Por hora terminamos aqui então nossos esboços, todos os assuntos que vão estar centralizados dentro da igreja local nesse próximo domingo, dia 25 de fevereiro. Que você tenha uma boa aula, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te ensine melhor. Mas não esqueça, estude em casa para que você possa então estar colaborando na sua igreja local. Boa aula, Deus te abençoe e vejo você na próxima.